votação da nossa excelentíssima, notória, admirada Suprema Corte sobre a continuidade ou não da CPMI do INSS, aquela que envolve o governo Lula, o filho do Lula, o irmão do Lula, e que chegou ao Banco Master, que acabou vazando alguns dados interessantes sobre os próprios ministros da Suprema Corte. Um novo assunto está repercutindo em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes volta ao centro das atenções após novos desdobramentos ligados à CPMI do INSS que trouxeram informações relevantes e aumentaram a movimentação nos bastidores do poder. E também tem outro ponto importante. Surgem elementos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro que podem influenciar diretamente o rumo dessa história. Você já vai entender por que esse caso ganhou tanta força nos últimos dias novamente. As informações que vieram à tona levantam dúvidas e discussões que podem ter reflexos no cenário político e institucional do país. Mas só que, de acordo com o que foi divulgado, Vorcaro teria reunido ao longo dos anos uma série de registros, incluindo documentos e comunicações que agora passam a ser analisados pelas autoridades competentes. A Polícia Federal, gente, já atua no caso e investiga esse material, buscando esclarecer pontos que ainda não estão totalmente definidos. Mas tudo isso em um momento sensível da política brasileira, o que aumenta ainda mais a tensão em Brasília. Então os nossos ministros da Suprema Corte iam voltar, na continuidade ou não, de uma investigação que tinha alcançado os seus próprios nomes, e de esposas, e escritórios de advocacia, e irmãos, e resorts, e taiaiás. O resultado nós já sabíamos. Não havia outra possibilidade. O resultado, obviamente, foi esse. Eles barraram. A Suprema Corte Brasileira determinou acabar com a comissão de investigação que estava desvendando o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Um deles, né? Porque depois apareceu o Banco Master. Vamos lá. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Teve alguns trechos das falas dos nossos eminentes ministros onde eles estavam tentando defender o fim da investigação que estava chegando até eles, que, na minha opinião, isso aqui tem que virar um documentário, cara. É algo que a gente vai precisar de psiquiatras e psicólogos e, obviamente, né, investigadores para tentar explicar o tamanho da lambança que aconteceu. Lembrando, André Mendonça decidiu a continuidade de forma liminar, monocrática, e depois colocou para que fosse votado em plenário. Eu acho que o que o André Mendonça estava tentando fazer nessa hora era mostrar para o Brasil quais eram os ministros que, de uma forma ou outra, estavam envolvidos no esquema. Porque só essa era a opção. Apenas 2 ministros, 2, votaram pela continuidade da investigação da CPMI do INSS. Apenas 2. André Mendonça e Luiz Fux. Dito isso, eu quero mostrar para você trechos das falas desses excelentíssimos ministros. Aqui você vai ver o Flávio Dino. Eu não sei se ele está falando da CPMI do INSS ou se ele está nesse momento descrevendo o inquérito das fake news. Escuta isso aqui, gente. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários. Ele acabou de descrever o inquérito das fake news. Em que se faz, aí sim, autêntica. Eu acho que esse momento aqui que ele coçou a cabeça, eu acho que é o momento que ele viu que estava fazendo merda e estava dando um argumento contra o inquérito das fake news. Se faz, aí sim, autêntica pescaria probatória de modo indefinido. É por isso que a nossa turma do STF conquistou, acho que 60% de rejeição. Agora vamos lá. Todos os inquéritos sigilosos que o Alexandre de Moraes abriu contra a direita no Brasil, curiosamente, sempre os dados são vazados para a imprensa antes mesmo dos réus. Antes mesmo de eu saber, por exemplo, dos inquéritos que ele abriu contra mim, a imprensa já estava publicando. Então, dito isso, veja o argumento do Alexandre de Moraes. Excelência bem lembrou a questão dos abusos. A CPMI fez, presidente, um link com dados sigilosos de todas a prova da Polícia Federal, de contatos, agendas, telefonemas, e distribuiu para os jornalistas. Que coisa horrorosa. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares. De ministros do STF. E foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito
Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento. Se desvirtuou porque levou a público as provas de ligações do Banco Master com altas autoridades da Suprema Corte? Ou de ligação do Vorcaro com o telefone do STF, que todos dizem que era o telefone do próprio ministro que defende o fim dessa investigação? Vamos para a próxima. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas. Aqui ele está descrevendo o inquérito das fake news. O perigo que isso é para o Estado democrático de direito. Eu concordo. Quando se cria um inquérito para tornar pessoas reféns e fazer pesca probatória, é um perigo para o Estado democrático de direito. A diferença é que ali houve um roubo e no inquérito das fake news investiga quem critica o STF. Isto é uma doutrina que não existe, pelo menos não existe no Brasil. Por quê? Porque os senhores estão investidos de um papel judicial. Tem que decidir fundamentadamente, individualizadamente, em cada caso. Gilmar Mendes, que votou para prender milhares de pessoas por um crime que eles nunca cometeram, está agora pedindo para que as coisas sejam feitas de forma individual. É sério, você acabou de escutar isso. Não existe quebra de sigilo em bloco. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo. Está exaltado o ministro Gilmar Mendes, né? Porque se divulga, confiado exatamente na impunidade. Peraí, todos os inquéritos feitos contra a direita que vocês fizeram, sempre tudo era divulgado antes mesmo do réu ficar sabendo ou ter acesso ao inquérito. Todos nós somos sócios no crime. A única verdade que eu escutei até agora, hein? Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno. O STF tem feito isso há 6 anos, com milhares de pessoas. E agora, quando chega neles as investigações, chega em mensagens de visualização única que eles estavam enviando para mafiosos, aí sim é indigno. Do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? E as conversas íntimas do Bolsonaro com a Michelle, com o filho dele, com familiares que eles tiveram, que foram vazadas? Nós estamos diante de uma Suprema Corte que há 6 anos ou 7 anos tem vazado informações das pessoas que eles odeiam para colocar a opinião pública contra essas pessoas. Só que aí, quando essa cultura que eles criaram, que eles consolidaram, chega até o fato de esquemas duvidosos, suspeitos, que eles estão fazendo, aí tem que ser barrada a investigação para proteger o quê? O quê? O Estado democrático de direito, a democracia, a dignidade humana. As punições têm que ser individualizadas. Ouvir isso faz a gente embrulhar o estômago. Causa uma revolta, uma indignação tão grande. Ter que ver essas pessoas que fizeram durante tanto tempo exatamente aquilo que agora eles condenam. Dentro do Congresso, o senador Carlos Viana passou por cima do Alcolumbre e acabou de determinar a prorrogação da CPMI do INSS, mesmo com julgamento em curso no STF. Foi decretado que a CPMI do INSS está prorrogada por mais 120 dias. Eu vou te mostrar o vídeo do Carlos Viana agora e te contar o que o Carlos Viana quis com isso, o que está por trás dessa postura e o que vai acontecer agora, em que você tem o Congresso determinando a prorrogação e o STF julgando se a prorrogação ela vai ou não ser feita. Veja o vídeo.
Como decisão judicial, a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito, em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção. Eu declaro prorrogada essa CPMI por até 120 dias. A sessão está suspensa. Será reaberta às 18 horas após a decisão do plenário do Supremo. Meus amigos, a questão é que o Carlos Viana agora coloca todo mundo numa encruzilhada. A CPMI está prorrogada, é oficial dentro do Congresso. Em paralelo, o STF está julgando se a decisão do Mendonça de prorrogar ou não segue adiante. O Congresso tem direito de fazer isso? O Carlos Viana tem direito de fazer isso? Tem direito, porque a decisão do Mendonça, até ser derrubada, supostamente, pelo STF, ela está válida. Então o que vale é a do Mendonça. Deu tempo ao Alcolumbre, claro, não fez nada, tá pronto automaticamente prorrogada a CPMI do INSS. Fez certo o Carlos Viana, porque a única decisão hoje que tem para ser cumprida é a do Mendonça. E outra, mostra também com isso o Congresso, Carlos Viana, que eles não estão curvados, eles não estão submetidos aos ladrões de aposentados, aos ladrões de velhinhos, ao Lulinha, ao Lula, ao PT, não sei se eu estou me repetindo, enfim, mas não estão curvados a essa gente e nem a ala podre do STF, que a gente sabe muito bem que quer simplesmente enterrar essas investigações todas para que a gente não chegue a nenhuma conclusão. Portanto, o Carlos Viana deu uma banana para toda essa gente e prorrogou a CPMI. Ele tem direito de fazer isso, porque era isso que constava na decisão do Mendonça, que, repito, até ser derrubada, está válida. E agora está no ar um imenso constrangimento do próprio STF em derrubar a decisão do Mendonça. Por quê? Se eles derrubarem a decisão do Mendonça, eles não apenas vão oficializar que a CPMI que estava parada continue parada, eles vão ter que fazer com que a CPMI que acabou de ser prorrogada hoje simplesmente seja estancada, seja rasgada, seja jogada fora. Eles estão correndo com os trabalhos, eles estão andando com os trabalhos e teriam simplesmente que voltar atrás e largar tudo. É uma situação, claro, de jogo de xadrez. O Congresso quer, com isso, dar um checkmate e constranger o STF a não derrubar a decisão do Mendonça. Ao acolher a decisão do Mendonça, o Congresso diz: essa é a decisão válida e, portanto, nós não aceitaremos outra. E se vier outra, vocês terão um trabalho de desfazer o que nós acabamos de fazer, que é prorrogar a CPMI. Vocês percebem? Esse é o jogo que está sendo feito. Nós, infelizmente, chegamos a esse ponto de ter dentro do STF uma ala que quer que nada seja investigado. E contra essa ala tende-se fazer um jogo que é, às vezes, tão político que, enfim, parece até esquisito, mas é isso que está em curso. Fez certo o Carlos Viana, agiu bem. Com isso, dá um checkmate no STF, que vai ter mais uma gota de constrangimento, sobretudo essa ala podre do STF, para derrubar agora não apenas a CPMI do INSS, mas também a ordem do Carlos Viana, que determinou a sua prorrogação. Vamos aguardar. Eu sou André... Conjuntura geopolítica do planeta, é importante ouvi-lo sempre aqui. Fala, PH, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde. Bom dia, meu caro, muito obrigado. Também um bom dia para a grande audiência da Auriverde. Vamos lá, estamos aqui para falar do que está acontecendo e hoje temos desdobramentos importantes no Oriente Médio e aqui dentro dos Estados Unidos. Bom, vamos começar com o Oriente Médio, então, PH, o que tem de mais atualizado em relação a esse conflito que está preocupando o mundo, porque tem gerado reflexos em todos os cantos da Terra, né? Pois é, olha só, nós tivemos dois desenvolvimentos importantes e que ao mesmo tempo, conflitam-se. Nós estamos assistindo o presidente Donald Trump dizer que, olha, estamos negociando com o Irã e o Irã está negando insistentemente também ali que está participando dessas negociações. Só que hoje o governo do Paquistão confirmou oficialmente que as negociações sim estão acontecendo e que eles são o intermediário dessas negociações. Isso já vinha sendo ventilado e há uma expectativa de que o vice-presidente J.D. Vance em pessoa desembarque no Paquistão para poder continuar as tratativas e liderá-las, tá? E é o que tudo vem sendo dito nos bastidores
bastidores, isso teria sido uma exigência do regime iraniano, que a negociação fosse com J.D. Vance. E isso tem um motivo. Vance, ele é de uma ala dentro da Casa Branca que não é muito afeita a todos os conflitos, né, que os Estados Unidos vêm empreendendo. Ele tinha uma visão contrária da operação na Venezuela, que culminou com a captura Maduro. Ele era também contra todos esses ataques, né, essa eclosão da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. E eles acreditam que, tendo ali uma pessoa como J.D. Vance na mesa de negociação, possa melhorar um pouco, porque nas últimas 2 negociações que ocorreram entre Irã e Estados Unidos, eles acusam o governo americano de ganhar tempo e, no meio das negociações, realizar ataques militares, como foi com o Martelo da Meia-Noite, a Operação Midnight Hammer no final de junho e agora também. Bom, ao mesmo tempo de tudo isso, nós temos aí mais uma operação que aí vem dentro da alcunha, né, do que Israel vem chamando essa guerra, o rugido do leão, e eles agora eliminaram Alireza Tangiziri. Ele é o comandante iraniano responsável por fechar o Estreito de Hormuz. Então, não foi somente ele que foi eliminado ali, mas também toda a cúpula responsável por essa operação no Estreito de Hormuz, que estava reunida para definição de estratégias, e tomaram ali, né, diretamente um bombardeio israelense que culminou com a eliminação de toda essa frente. Isso significa que o Estreito de Hormuz agora será liberado? Não necessariamente, mas foi um golpe muito duro nas estratégias do regime iraniano. E toda essa questão, PH, tem envolvido, inclusive, e preocupado as principais lideranças mundiais, porque a gente percebe que é um conflito regional ali, um conflito no Oriente Médio, mas que ele causa reflexos principalmente econômicos em todo o planeta, nos principais países do mundo. Nós estamos falando aqui já há alguns dias, por exemplo, no Brasil, sobre greve dos caminhoneiros, alta dos combustíveis, uma preocupação em relação a essa questão, porque, aliás, falávamos aqui semana passada sobre a possibilidade de desabastecimento de combustível por conta desse conflito. E isso tem gerado preocupação em relação aos líderes mundiais, e o que a gente percebe é que é um conflito que não tem data para acabar. O PH, nós ouvimos há algumas semanas o presidente americano dizendo que a guerra poderia durar uma semana, algo perto disso, e ela já tem durado mais do que a gente imaginava, ou pelo menos mais do que as autoridades imaginavam, né? De fato, e isso vem gerando um problema grande. Olha que coincidência, hoje pela manhã eu divulguei um vídeo no meu canal PH Araújo nos Estados Unidos, no YouTube, falando justamente sobre essa perspectiva de uma recessão econômica total no mundo inteiro, e ela vem crescendo cada vez mais. E é justamente toda essa cadeia de acontecimentos que você bem citou, meu caro, porque o que nós temos no meio de tudo isso? Hoje, o déficit de barris de petróleo no mundo é de 10 milhões de barris por dia. Isso dá mais ou menos 10% do petróleo mundial em falta. Só que algumas pessoas podem falar, nossa, mas 10% está causando todo esse desequilíbrio? Sim, porque a grande parte desse petróleo ia justamente para a Ásia. E ali na Ásia nós temos 3 países que dependem muito do petróleo e são muito populosos: Indonésia, Índia e China. E isso faz com que esses países vá buscar petróleo em outros mercados, o que acaba mexendo com a balança comercial, aumenta ali a questão da lei de demanda e oferta e faz com que o preço do combustível aumente. Só para ter uma noção, eu estou aqui em Washington, há 3 semanas atrás eu enchi o tanque do carro, o valor do galão estava em $2,89. Nesse final de semana eu voltei ao posto de gasolina, estava $4 o galão. É um aumento, assim, substancial ali no preço da bomba. Só que não é só o combustível, não é só a gasolina. Nós temos a questão do diesel, que o pessoal do agro brasileiro e também do transporte público está começando a enfrentar grandes problemas. Nós temos essa reação em cadeia que vai para vários outros setores, como, por exemplo, logística, entregas, abastecimento.
Além disso, existe um problema maior ainda, que é o da querosene de aviação, porque isso vai levar a uma crise no setor aéreo maior, porque o querosene de aviação, o refino dele, além de ser diferente, a reposição em toda a cadeia logística dos principais hubs aeroportuários não é tão, entre aspas, simples como se faz com o diesel e com a gasolina. Então nós temos uma situação que, assim, se a guerra acabar agora, nesse exato momento, você não consegue resolver todos os problemas antes de pelo menos uns 3 a 4 meses para poder reequilibrar toda a cadeia de abastecimento, tirar as minas navais ali do Estreito de Hormuz. Ainda existe a tensão de negociações. É uma guerra que, como você bem disse, ela está se prolongando, mas mesmo que ela acabe imediatamente, ela ainda vai demandar um tempo de acomodação, que é a famosa poeira baixar e as coisas entrarem no eixo, sem contar a questão da superinflação que tivemos no mercado de seguro marítimo. PH, eu sei que o conflito no Oriente Médio é algo que preocupa, como eu disse aqui, as lideranças mundiais, mas aqui no Brasil, e acho que em toda a América do Sul, está todo mundo querendo saber a situação do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que tem uma audiência, mais uma audiência, né? E a expectativa em relação ao que vai dizer Maduro, qual será o posicionamento da justiça norte-americana, o que tem de informação em relação ao ditador venezuelano, agora ex-ditador, Nicolás Maduro? Olha, ele está para se apresentar a qualquer momento no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, e existe ali já uma aglomeração de venezuelanos na porta do tribunal, lembrando que o acesso ao tribunal foi vedado, tá? Foi vedado, inclusive toda a imprensa está do lado de fora também nesse exato momento. Maduro vai apresentar uma estratégia inusitada de que ele é um preso político. Sim, ele é, na verdade, um prisioneiro de guerra, perdão, ele, além de ser um prisioneiro político, é um prisioneiro de guerra. A alegação será de que os Estados Unidos cometeu um ato de guerra contra a Venezuela, o que coloca ele como um prisioneiro de guerra e sob algumas jurisdições internacionais. Dificilmente isso vai dar certo. Mas outro ponto é que, através disso, eles também tentam ali tirar ou anular, colocando de melhor forma, né, toda a acusação dele como um chefe do cartel de drogas, do cartel de Los Soles. Só que contra o Maduro nós temos algumas coisas que pesam bastante. Nesse final de semana vazou um relatório de 28 páginas da DEA que vai ser anexado ao processo de Nicolás Maduro, que liga ele a coisas assim muito perigosas, principalmente, olha só, nós estávamos falando aqui do conflito do Irã, em toda a cadeia logística iraniana dentro da América do Sul. Entre outros pontos, tem um que saltou muito ali aos olhos, que é justamente a questão de que ele encomendou um estudo sobre todo o potencial de urânio para ser extraído da bacia de Roraima. Tá? E agora não se sabe se houve extração do lado brasileiro. Houve extração, sim, do lado venezuelano, na bacia de Roraima, e isso foi enviado para enriquecimento de urânio dentro da Venezuela, sem contar todo o aparato que também liga tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro envolvendo o regime dos ayatolás iranianos. E se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. A informação precisa chegar a mais pessoas. E a gente continua aqui acompanhando tudo de perto e contando tudo para vocês.